Há quase 10 anos atrás, começamos a acompanhar a história de um garoto sem nenhum poder, em um mundo onde todos tinham individualidade. O sonho dessa criança era se tornar um herói, e durante os próximos anos, acompanhando a sua jornada, vimos ele dar o primeiro Smash, observamos ele se tornar o primeiro herói de uma criança que perdeu a fé no mundo, e quando mais ninguém acreditava que era possível derrotar o mal, testemunhamos ele salvar o mundo inteiro e assim se tornando o maior herói de todos os tempos. Pois é, depois de 8 temporadas, 170 episódios, 4 filmes e quase 10 anos de anime, hoje presenciamos o fim de Boku no Hero. As cortinas se fecharam para Midoriya e a sua turma, dando um fechamento de um ciclo que definiu uma geração inteira do shonen moderno. E aí galera, eu sou o Show e bem-vindo ao canal Shonen. Hoje eu quero convidar vocês para olhar além da superfície e vou mostrar por que o final de Boku no Hero foi perfeito e como ele é o exemplo a ser seguido nos próximos shonens da nova geração. Bom, diferente dos protagonistas dos shonens clássicos, como Naruto e Goku, que terminam suas jornadas como as entidades mais poderosas do seu universo, Midoriya termina a série sem poder individual intrínseco. As brasas do One for All se apagam gradualmente, porém isso não afeta tanto o protagonista, pois o que realmente importa é como a atitude dele durante a batalha final contra o All for One impactou todas as pessoas, moldou uma nova sociedade, uma nova forma de pensar, onde todos estão dispostos a ajudar o próximo, sem deixar para outra hora ou esperar até que um herói apareça para salvar quem precisa. E o exemplo disso já vemos logo no início do episódio final, onde um garoto sofreu abuso familiar e trauma na infância. Ele está na rua, perdida no ódio e na raiva, pronta para virar um novo Shigaraki. Porém, não foi nenhum tipo de herói que veio salvar ele. Quem aparece e estende a mão para ajudar essa criança perdida é na verdade uma velhinha, uma idosa, que inspirada pelo Deku, entendeu que se você tem a chance de estender a mão e salvar alguém, é melhor do que deixar ela lá até que apareça um herói, porque às vezes esse herói nunca chegaria, e quando for ver dessa forma, nasce uma nova ameaça à humanidade, que pode ter surgido pela omissão alheia. Claro que o Midoriya ter derrotado o All for One teve um grande impacto, mas para mim o maior impacto que Midoriya causou nem foi na batalha em si, mas sim na população, em como devemos fazer o que é possível para ajudar o próximo. Às vezes, estender a mão ou fazer algo simples pode parecer pouca coisa, porém esse pequeno gesto pode na verdade acabar salvando a vida de alguém. E bom, logo em pouco tempo desse episódio, a gente já recebe um time skip de 8 anos, onde a gente vê o Kota crescido e ele tá dentro da UA. Ele está estudando para se tornar um herói. E ali também vemos a apresentação de Midoriya. Agora não mais como um herói, mas sim como professor. Isso mesmo, assim como o All Might já foi herói e depois se tornou professor, Midoriya também, seguindo os passos do seu ídolo, também acaba se tornando um professor. Aos olhos do Kota, o Midoriya é como se fosse um irmão. Então quando ele vai até a sala dos professores para chamar o Midoriya, ele acaba chamando o Midoriya de Nichan. Só que depois ele acaba se tocando que ele está num ambiente mais profissional, ele está num ambiente de escola. E outra coisa que não pode passar despercebido é que, se vocês notarem, atrás do Kota passa um outro aluno. E se vocês notarem, esse aluno é a mesma criança que no início do episódio estava perdida, mas que depois de ser salvo, aqui no futuro ele decide se tornar também um herói. Provando mais uma vez que mesmo sem poderes, se você estender a mão para ajudar o próximo, você pode acabar girando a vida dela em 360, realmente salvando ela e inspirando ela. E nota-se claramente que Deku, ele sente falta dos tempos de herói, de atuar como um herói, mas agora ele está sem poderes. A diferença é que ele ainda tem as experiências acumuladas em batalha nos tempos de herói. E se você pegar essas experiências que ele obteve ao longo da carreira dele e juntar com o hobby dele de nerd obcecado por individualidade, não existe caminho melhor do que inspirar, ensinar e guiar a próxima geração de heróis, ou seja, se tornando um professor na UA, assim guiando essas novas crianças. Uma das partes que eu mais gostei nesse episódio é quando o Midoriya estava andando e ele acaba se encontrando com um garoto, que assim como ele, sonha em ser herói, porém ele se sente desmotivado por não ter uma grande individualidade, uma individualidade incrível. Mas então que Midoriya, ele percebe que depois de realizar o seu desejo de se tornar um herói, ele entendeu que
que agora é hora dele inspirar e dar o sonho para o próximo. Então, assim como All Might deu coragem para ele se tornar herói, agora foi a vez de Midoriya se tornar essa inspiração e dizer àquele garoto que ele também pode se tornar um herói. E é legal ver que Midoriya ele realmente está trilhando o caminho do All Might. Além dele ter se tornado o maior herói e depois se tornado professor, agora ele também fica chamando os outros de jovem, ou seja, shonen, igualzinho como o All Might fica chamando de Todoroki shonen, Bakugou shonen, Midoriya shonen e por aí vai. E aí vocês se perguntam, onde é que tá o resto da turma? O que eles andam fazendo? Bom, a turma toda do Aizawa é muito bem sucedido na vida adulta. A Invisible Girl abriu a sua própria agência de herói e tem o Aoyama como seu parceiro. Kirishima se dá bem na mídia e é um bom garoto propaganda, esgotando no lançamento o seu calendário másculo. Ashido é popular entre os jovens, pois ela participa em grandes eventos de dança. Uraraka e Tsuyu trabalham juntas no aconselhamento de individualidades para crianças nas escolas. Shoji e Koda se tornaram parceiros e lidam com problemas de direitos humanos para metamorfos. Jiro e Kaminari abriram suas próprias agências de heróis e sempre que possível tiram um tempo para tocar músicas juntos. Ojiro e Sato são bem populares entre a comunidade. Ojiro inclusive pretende abrir uma academia de artes marciais. Shinzo e Tokoyami formam uma dupla que combate o crime organizado. Estão sempre andando juntos de noite e trabalhando nas sombras. Lida acabou herdando a agência do irmão dele e juntos trabalham ajudando crianças perdidas pelo Japão. A Momo se tornou pesquisadora e ela aproveita esses conhecimentos adquiridos nas pesquisas para participar de vários projetos globais. Seto se tornou bem popular, todos amam ele. Já Mineta achava que teria vários fãs, mas as coisas não andaram como ele esperava. Todoroki acabou alcançando o 8º lugar no novo ranking dos heróis, e ele participa de vários eventos para escolas do fundamental. Bakugou continua com temperamento explosivo, então obviamente ele tem um longo caminho a percorrer para chegar no ranking número 1. E claro que vendo todo mundo atuando como herói, faz o Deku sentir falta disso, pois esse era o sonho dele. Ele gostaria muito de estar lado a lado com todo mundo e atuando como herói juntos. E é aí então que temos a surpresa. All Might ele acaba de voltar de viagem e ao que parece ele estava nos Estados Unidos, onde ele traz uma pequena surpresa, um presente para o Midoriya. E esse presente é nada mais nada menos que a nova versão da armadura que All Might usou na luta contra All For One. Mas essa armadura não foi comprada pelo All Might, e sim com a ajuda de toda a turma, todos os amigos do Midoriya, principalmente o Bakugou. E o que dá a entender é que o Bakugou ele teve essa iniciativa. Isso demonstra o quanto a turma gosta do Midoriya. Eles se juntaram e trabalharam durante anos para poder juntar e comprar essa armadura para ele poder atuar novamente como herói. E é atendendo um novo chamado que Midoriya se junta junto à turma dele e sai voando pelos céus em mais uma aventura. E notem que essa parte deles voando pelo céu é uma clara referência à opening da primeira temporada, onde todos estão voando junto pelo céu à medida que cada personagem vai se passando, sendo introduzido na obra. E é assim, trabalhando como professor, guiando a próxima geração e também atuando como herói, que a história de Midoriya Izuku e de Boku no Hero chega ao seu fim. Bom, eu gostaria de dar o meu muito obrigado ao Horikoshi por ter criado e desenhado Boku no Hero. Anime esse que eu acompanhei desde o lançamento, desde o seu primeiro episódio. Anime que marcou uma geração inteira. Se Dragon Ball foi o grande shonen dos anos 90 e Naruto dos anos 2000, Boku no Hero foi responsável por substituir e provar que sim, ele foi o grande shonen dessa nova era. O anime que nos ensinou que para ser um herói, você não precisa de superpoderes. O que precisamos sim é ter um grande coração para estender a mão e ajudar quem precisa. Esse é o legado e a mensagem final que Boku no Hero quis nos passar e que daqui em diante irá nos deixar saudades. Então, tomara que surjam novos shonens que consigam ocupar esse novo espaço deixado por Boku no Hero. Que assim como Naruto deixou esse espaço, Boku no Hero conseguiu ocupar e demonstrar que realmente merece esse lugar, torçamos para que surja um novo shonen que aprenda com Boku no Hero. Veja o que Boku no Hero acertou
marcou e tentem ocupar esse espaço deixado por ele. Eu gostaria de saber de vocês qual é o episódio preferido, o episódio que mais marcou e mais emocionou vocês. Comentem aqui nos comentários que eu vou dar uma olhada e quem sabe eu acabo escolhendo um comentário para fazer um vídeo especial somente desse um episódio. E nos comentários eu também vou revelar qual que é o meu episódio favorito, o episódio que mais me marcou de toda a obra de Boku no Hero. Bom, e como despedida e homenagem a Boku no Hero, te vejo no próximo vídeo. Vá além e plus ultra!